Irmãos queridos, nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Profeta Malaquias, capítulo 3, leremos dos versos 6 ao verso 12. Malaquias 3, 6 a 12. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus amados, o livro do profeta Malaquias traz a imagem para nós de um grande tribunal. Todo o livro versa sobre esta ideia de Deus estabelecendo um tribunal e chamando o seu povo para uma audiência, e interrogando o seu povo, e diante da pergunta de Deus, vem a réplica do povo e vem a tréplica de Deus. Todo o livro se desenvolve dentro dessa estrutura. Se não, vejamos. Olha aí comigo o capítulo 1, verso 2, a primeira audiência. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, olha a réplica. Em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Eis aí a tréplica de Deus. A pergunta, a réplica e a tréplica. Segundo lugar, olha aí o capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7, terceiro lugar. Ofereceis sobre o altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Veja em quarto lugar, comigo, capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? A tréplica de Deus. Nisso que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Quinto lugar, olha aí comigo, quinta audiência, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Sexta audiência, capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Preste atenção, sétimo e último lugar, capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Notem vocês então que o livro todo trata deste confronto de Deus com o seu povo. Que povo é este?
Esta é a segunda geração que veio do cativeiro da Babilônia. Na primeira geração que veio com um propósito: reconstruir o templo de Jerusalém, reconstruir a cidade que estava debaixo de escombros, reconstruir os muros da cidade. Mas aconteceram algumas dificuldades. A cidade estava cheia de escombros, ao redor tinham inimigos que lutaram para que a cidade não fosse reconstruída. Houve um embargo legal e uma ordenança do próprio rei para paralisar a obra da reconstrução. Então, diante desses fatos, o povo, cada um foi cuidar dos seus negócios, nas suas lavouras, ou construir suas próprias casas, embelezando-as, e a casa de Deus ficou desamparada, parada na construção no meio do caminho. Então Deus levantou o profeta Ageu para exortar o povo, Deus levantou o profeta Zacarias para encorajar o povo, e a obra de Deus foi feita. Porém, a geração seguinte estava numa situação muito pior do que a primeira geração que voltou. Aquela geração não honrava mais a Deus. O culto acontecia, eles iam ao templo, eles faziam os seus sacrifícios, mas eles não honravam mais a Deus. Eles sabiam que Deus requeria primícias. Aí um animal ficava cego ou doente, e eles pensavam: vai morrer mesmo? Vamos dar para Deus. Eles ofereciam pão imundo no altar de Deus. Eles estavam desprezando também as alianças feitas na vida conjugal. O divórcio estava se tornando muito comum e incentivado entre eles, e o profeta precisou se levantar para dizer que Deus odeia o repúdio. E uma das áreas mais sensíveis que eles estavam falhando era exatamente na fidelidade a Deus. Então eu gostaria que você olhasse comigo a restauração fundamentada no caráter imutável de Deus. Olha aí comigo a partir do versículo de número 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Uma coisa maravilhosa, irmãos, é que às vezes nós claudicamos na nossa relação com Deus. Somos infiéis, somos desobedientes, somos ingratos. E Deus continua nos amando. Deus continua nos protegendo. Os puritanos diziam assim: não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais, não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Então, exatamente a imutabilidade de Deus conosco, porque Ele é imutável em seu ser, Ele é imutável em seu caráter, Ele é imutável em seu amor, é que nós temos esperança. Não é isso que está escrito? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus tratasse a você e a mim do jeito que eu sou e do jeito que você é, do jeito que nós somos, seríamos consumidos. Somos fracos, tantas vezes desobedientes, tantas vezes ingratos, tantas vezes infiéis. E não obstante esse fato, Deus continua nos amando e cuidando de nós. Ele nos corrige, Ele nos disciplina, mas jamais nos destrói, sempre nos ama, nunca desiste de nós. Então, o texto está dizendo que é a imutabilidade de Deus que é a nossa máxima segurança. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Mas veja agora um outro aspecto que eu quero destacar. A restauração está disponível diante de um convite gracioso de Deus. Veja comigo o versículo 7. A paciência perseverante do restaurador. Desde os dias de vossos pais os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Olha aí, por favor, que desde o começo, começando com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os filhos de Jacó, com a nação que saiu do Egito, com as tribos que possuíram a terra, com a história desse povo durante a monarquia, depois o reino dividido, depois o cativeiro, depois a volta do cativeiro. Ao longo da história, a acusação que desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes.
E se eu fosse contar um pouco mais a história, eu diria que então veio Jesus, então vieram os apóstolos, então vieram os pais da igreja, então vieram os reformadores, então vieram os missionários, então o evangelho chegou até nós, e ainda continuamos nessa mesma trajetória de